tarde, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isaac, estou aqui hoje para apresentar a vocês o Businesscast. É um podcast aqui voltado para o lado do empreendedorismo. Aqui comigo está o Tony Cavalcante. Boa tarde, senhores. Dando prosseguimento aí à nossa entrevista com a nossa participante, a Jane, a gente vai trazer aqui um pouquinho do empreendedorismo e também focar mais a respeito da área em que ela empreende. É uma mulher que teve uma visão, que sozinha se dispôs a abrir um novo mercado e através desse mercado ela vem trazer um pouco para nós aqui a experiência que ela está tendo nessa abertura de novas oportunidades no ramo que ela está começando a seguir, que pode vir que seja oportunidade para grandes pessoas a partir de agora, né? Vamos passar a palavra para ela. E, Jane, o empreendedorismo assim, a gente estava conversando que antigamente quando você montou uma empresa você teria que ter muito capital, né? E hoje em dia, com o empreendedorismo digital, agora é possível você começar um empreendimento ali sem esse capital, né? Você tendo um acesso de um computador e uma internet, já dá para fazer uma... Eu queria que você me explicasse um pouco desse seu empreendedorismo também. Olá pessoal, boa tarde. Excelente pergunta, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje no Podcast Business, que faz muito sentido a gente levar essa comunicação e quebrar esse tabu em relação a como eu vou investir, o que eu vou fazer para montar uma empresa, né? Os países de primeiro mundo trabalham a educação sempre focada no empreendedorismo. Crianças, a partir da sexta série, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, já empreendem. E trazer essa cultura para o nosso país faz muito sentido para que a gente deixe de ter aquela cultura educacional tradicional e mostrar que sim, faz todo sentido a gente começar a empreender muito cedo. Quebrar esse tabu de que eu preciso ter um investimento inicial para montar um novo negócio faz com que abram-se as fronteiras das oportunidades. E o empreendedorismo digital traz isso com muita facilidade e muita propriedade. Quando, desde 2017 que eu empreendo no mundo digital, eu trabalhava no comércio, desde 14 anos que eu trabalho, e eu visualizava alguns pontos de melhoria que precisavam de uma tecnologia para ser resolvido dentro do meu trabalho. Eu trabalhava no comércio, em 5 estados do Brasil, e visualizava muito grandes oportunidades para o empreendedorismo digital. Mas em 2017, a cultura era um pouco diferente, principalmente para você abrir um negócio digital, principalmente, e mais desafiador ainda por ser mulher, né? Mas mesmo assim, eu comecei a empreender no digital e veio uma pandemia que acelerou muito esse processo. E na pandemia eu pedi realmente contas do meu emprego para ficar 100% full time focada no negócio. E aí foram surgindo vários desafios, né? Várias oportunidades também. E falar dessas oportunidades, certamente vocês vão me perguntar, para desmistificar essa questão de que eu preciso ter um valor inicial para me empreender. Um computador, uma internet na mão, né? E se conectar com hubs de inovação, se conectar com o Sebrae, com o Senai, que estão fazendo um trabalho belíssimo na área de inovação, né? Inclusive hoje o Sebrae já não tem a área do cuidado com o empreendedor mais tradicional, e já tem também o Sebrae Startups, que é focado em negócios de tecnologia. E aí é onde surgem vários negócios inovadores, que são as startups. Startups são empresas de base tecnológica, né, que são repetíveis e escaláveis, onde você monta um negócio e consegue viver aí no mundo e empreender de qualquer lugar. Maravilha, Jane. Então,
Aproveitando que você falou a respeito da sua jornada, né? Eu queria saber com você qual foi o maior desafio que você enfrentou no começo, né? Porque uma coisa que você citou principalmente é que, como o Rony já havia dito no começo, é que muita gente acha que a gente precisa ter um certo valor para começar a empreender, para tentar começar algum negócio. Com você, teve essa dificuldade? Você começou realmente de baixo e foi evoluindo? Como que foi a sua trajetória no meio disso tudo? Foi muito desafiador, né? Mãe, mulher, divorciada, com um sonho de desenvolver tecnologias para que eu conseguisse furar barreiras aí do mercado digital. Eu tive muitas dificuldades, mas tudo isso é minimizado quando você participa de comunidades de inovação. O Piauí tem hoje o L, que são os agentes locais de inovação que trazem essa força do mercado da inovação, que nos dão apoio para a gente entender do cenário e para que a gente seja fortalecido nessa jornada tão desafiadora que é empreender, principalmente empreender digital e sem nenhum centavo, e quando realmente você se debruça do negócio e diz assim, eu vou deixar o meu emprego daquele salário fixo, eu já tinha um salário fixo com um valor bem ok, e você vai aventurar no mercado que você ainda desconhece um pouco, né? Porque a tecnologia, principalmente agora com a inteligência artificial, ela é extremamente volátil, né? Você hoje faz um negócio, amanhã uma grande empresa chega e o seu negócio praticamente foi engolido pelo aquele tubarão. E você precisa ter muitos planos e um projeto, a gente desenha no chamado roadmap, no nosso modelo de negócio de startup, para que a gente vá sempre modificando o nosso negócio, porque se a gente não modificar toda semana, eu estou há 3 semanas atualizando a plataforma, se a gente não ficar atualizando, a gente fica para trás. Sempre vai ter mais o que melhorar, né, para poder sempre ter um êxito. Muito, porque todo dia chega uma demanda diferente dos nossos clientes, que fazem sentido para resolver uma dor de mercado, que é o que eles estão ali reclamando. Jane, cria isso daqui. Jane, se eu fizesse isso para o meu cliente seria muito bom. E a gente fica recebendo essa demanda e com o uso da inteligência artificial facilita esse desenvolvimento para que a gente entregue um produto mais rápido para resolver a dor momentânea. A aprimoração ela tem que ser sempre constante ali. Eu achei interessante que você disse que começou a trabalhar aos 14 anos e sempre sentia a necessidade de alguma coisa no mercado ao qual você ia descobrir qual segmento investir, que é esse ponto em que você chegou. Isso me lembra muito, não sei se você já ouviu falar, aquela teoria do carro vermelho, né, onde você, se eu lhe perguntar aqui, você viu algum carro vermelho hoje, você vai pensar, não, ainda não vi nenhum carro vermelho hoje. E eu falei para você, a partir de agora, você tem que focar apenas em carro vermelho. Você vai ver carro vermelho por todo canto, até porque a sua mente está ali focada em reconhecer os carros vermelhos que vão passando por você. E a mesma coisa de oportunidades na nossa vida. Tem gente que diz que a oportunidade não chega para ela, que algumas pessoas tiveram sorte, mas tem pessoas que não têm a anteninha focada para oportunidades. E quando a gente tem esse segmento do empreendedorismo, querendo ou não, os nossos olhos vão se voltar tudo para ver oportunidade nas pequenas coisas. E você falou que sempre tem que aprimorar, né? Você já pensou em outras áreas antes de entrar nessa área que você investiu? Várias, de acordo com o mercado, né, que é sempre muito dinâmico. Eu já tenho mais de 6 projetos desenhados para frente até 2030. Fora esse? Fora esse agora. Eu estou com 2 agora. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo novos negócios
que a gente consegue visualizar e antes da gente colocar no mercado a gente vai validando, né? Quando você falou de oportunidade, é muito da cultura que a gente recebe dentro de casa e muito do que a gente faz com o dinheiro que a gente tem, certo? Isso é um assunto bastante. O que a gente investe com o que a gente tem. Com 18 anos de idade, eu já tinha o meu apartamento e um Fusca. Mas eu não tinha um apartamento e um Fusca para ter um apartamento e morar nesse apartamento. Eu comprei o apartamento para investir. Eu comprei o Fusca para investir. E utilizar por X tempo e investir depois disso. E assim eu vou fazendo os meus negócios. Os meus filhos e os meus sobrinhos, nas férias, eles não passeiam com o dinheiro nosso. Eles passeiam com o dinheiro que eles produzem vendendo lanche na porta. Mas não é só vender um lanche na porta da casa da minha tia. É colocar nele que eles precisam entender o valor financeiro que é gerado para o que eles desejam ter na vida. Então, assim, é tudo muito trabalhado. Eles fazem reunião durante o período escolar, né? Eles fazem call, eles fazem lives, eles têm fardamento. A empresa é 100% estruturada e bem organizada para que nas férias eles tenham uma programação de passeio nas férias. E esse passeio só são concluídos quando eles faturam. Então, ele fatura num dia para no outro dia ir no cinema. O horário do cinema é o horário X, eles têm que vender no horário Y. Então, vai alternando a venda que eles fazem. Por que que eu faço isso com os meus filhos e os meus sobrinhos? Porque eu estou colocando neles que qualquer investimento que eles fizerem agora, futuramente, eles terão um financeiro muito ok para não estar se preocupando em passar necessidades. A Jane não vai passar necessidade? Vai. Eu passei muita necessidade. Eu tinha um salário muito, muito bacana e quando eu resolvi empreender, eu fiquei 100% sem esse salário. E aí eu fui realmente entrar dentro das comunidades digitais para entender como era que eu ia conseguir desenvolver tecnologia, pagar por essas tecnologias que eu ainda não sabia fazer, mas eu tinha modelos de negócio. E aí, eu entrei no Sebrae, né? A primeira porta hoje, antes que vocês perguntem, a primeira porta hoje para montar um negócio digital chama-se Invest Piauí. Lá no hub da Invest, que fica ali na Miguel Rosa, vocês podem entrar no Instagram da Invest Piauí, né? No meu tempo, era o Sebrae que tinha um programa chamado Sebrae Like a Boss, que a gente entrava, que são os chamados programas de aceleração. Tudo que as startups fazem são através de programas de aceleração. E a porta inicial é o programa de aceleração da Invest Piauí, que é um programa do MIT que o governo do estado trouxe para o Piauí, né? Eu fiz parte da primeira edição, está na 9ª. É um edital 100% aberto, você já pode se inscrever para você colocar uma ideia e lá dentro desenvolver. Entrou, gente, vocês estão num mundo inimaginável, certo? Vou falar agora sobre valores. Eu passei num edital, o primeiro edital chamado Startup Nordeste, que é um edital federal do Sebrae. Hoje o governo do estado também já investe. E nós recebíamos R$13 mil única e exclusivamente para... Eu recebia R$13 mil única e exclusivamente para desenvolver soluções de tecnologia para o meu negócio. Isso recente? Recente. Está tendo agora a segunda edição. A primeira edição foi há 2 anos atrás, que eu participei. Após esse edital Startup Nordeste, e a gente começa a seguir uma trilha. E essa trilha é muito bacana porque vai no desenvolver do teu negócio. O segundo edital dessa trilha chama-se Centelha. Eu passei no Centelha 2 e aí já recebi 70 mil. Vai ter o Centelha 3 agora, né? E recentemente eu passei no Tecnova 3, que também é outro edital federal muito bacana, e eu recebi R$500 mil, tá? Para desenvolver
a nossa tecnologia. Já recebi a primeira parte agora e a metade da verba no final do ano a gente vai receber. Então, assim, vejam o mundo de oportunidades, né, que é desconhecido, às vezes, para comunidades que não estão inclusas dentro desses programas, que faz tanto sentido para você chegar lá. Às vezes você entra com ideia, né, professor? E no meio do programa você já mudou o mercado, você já mudou a ideia. Por quê? Porque o programa está lá para desenvolver o empreendedorismo seu. Como é que você vai estar dentro do mercado? Então, assim, cara, não perde tempo. Ideia não vale nada. O que vale é a sua força de vontade de estar 2 semanas, 4, 3 semanas à tarde, sentado estudando no local para pensar como é que você vai melhorar o seu negócio. Tá certo? Para pensar como é que eu vou montar um negócio. Quando você se dá a oportunidade, você consegue muitas coisas. E todo dia tem edital novo. Tem um edital agora do Senai, que a gente vai estar desenvolvendo uma solução para cá, que já é R$250 mil. Então, a gente começa a entrar num mundo, né, numa literal bola de neve, que faz com que você não tenha nem a possibilidade de desistir. Por quê? Porque você vê muitas oportunidades de crescimento, porque você está dentro das comunidades e vai desenvolvendo muito mais. Então, não tem mais obstáculo em absoluto. Ali está passando uma amiga de comunidade, da Ninho do Verde. Ela tem uma startup muito, muito bacana. Não lembrei o nome dela para gritar ela. Mas ela tem uma startup muito bacana na área de gestão de resíduos sólidos. Muitos investidores privados fazem questão de investir esse projeto, e esse dinheiro é muito bem investido, está provado que esse projeto é um projeto que vai longe, e as coisas tendem a crescer nesse mecanismo aí, tem tudo, hoje tem tudo de investimento que aplica nesse projeto, tem setor privado que investe, até a shopping hoje investe nesse projeto, dependendo do que vai ter por aí, entendeu? Para cada fase da startup, existem as fases dos investidores, né, que começa com o investimento semente, os investimentos anjos. Eu nunca peguei nenhum investimento privado ainda, né, porque assim, as oportunidades de receber fomento, todos esses investimentos, eles são fomentos não reembolsáveis, não é empréstimo, é dinheiro que o governo aporta para que você desenvolva soluções para o mercado. Então, assim, eu ainda não me sinto ainda, seu Edson, preparada para abrir capital da minha empresa, porque aí eu vou ter que oferecer parte de equity da minha empresa. Hoje eu sou majoritária, mas eu não me sinto ainda preparada para isso, tá? Mas sim, existe muito, e eu ainda estou me preparando, porque quando eu chegar lá, né, a gente chama de valuation. O valuation da minha empresa vai estar bem maior, porque eu já tive muitos investimentos, né? Hoje a gente está com um valuation bem avançado. Para que a empresa vai dizer lá, eu pago 5% do teu negócio, eu pago X. E é para isso que eu estou me preparando. Nós temos até um capital humano muito bom que trabalha nessa área. É muito mais humano do que tecnológico. Nós temos até o Shark Tank Brasil que trabalha nesse sentido, comprar negócio, a participação. Sim. Você vai com o seu negócio lá e você vende 5%, 10% da empresa por X. Aí esse valor vai ser investido em publicidade, em marketing, produtos, em instalações. Então, muito dinheiro porque você vai ser sócio de um cara que Tem muitas pessoas empresa. que alavancam a empresa. Tem muitas pessoas que alavancam a empresa usando essa estratégia, professor. Ele entra com o conhecimento dele e um pouco do capital dele, e a pessoa ali que está passando por dificuldades na sua empresa recebe o valor e também todo o aprendizado ali, toda a gestão ali para movimentar aquela empresa ali em específico. Voltando aqui ao assunto, uma coisa interessante que você falou,
tudo começa na infância. É o nosso aprendizado, as nossas crenças, as nossas limitações. E na fase adulta, a gente só repercute aquilo que a gente aprende na infância, né? Então, quando você vê é nítido ver isso. Quando você vê uma pessoa endividada, você chega para conversar com ela e pergunta como é que foi a sua infância. Você vai ver que a relação dela com o dinheiro não foi a das melhores. Tudo começa na infância, o espelho de tudo na sua vida, para você saber de onde vem aquela raiz e arrancar por mal, tenta verificar como é que foi a infância daquela pessoa. A gente costuma ver várias crenças de pessoas ruins sobre dinheiro, informando que rico não é uma boa pessoa, só tem dinheiro quem faz dinheiro, só faz dinheiro quem tem dinheiro. Então, essa primeira coisa que eu acredito para você prosperar é se livrar de várias crenças dessas e analisar como é que foi o teu comportamento com o dinheiro. É muito fácil você ver uma pessoa, por exemplo, que ganha R$2.000 e, por coincidência, as contas todas delas dão R$2.000, sem sobrar nem faltar. E se repercute isso por todos os anos da vida dela. Não dá 1.500 para sobrar R$100 para investir. Aí tem uns que é pior, que ganha 100, ou que ganha 2.000 e deve 2.100. E aí as pessoas chegam e falam, nossa, eu estou muito endividado. Cara, o que tu está fazendo com o teu dinheiro? Não, eu estou ganhando isso e gasto isso aqui. Aí o cara, não é dinheiro entrando que vai solucionar o teu problema. Se eu te der 10.000 aqui, daqui a um ano, você vai estar gastando 11. Se você receber 50.000, daqui a 5 anos, você vai estar gastando 55. Ou seja, a partir do momento que tu resolve mudar a tua mentalidade em relação ao dinheiro ali, porque é aquela coisa, se você respeita o dinheiro também vai lhe respeitar. Ou seja, imagina você falar para uma pessoa, você não presta, você não traz felicidade, você não é tudo. Logicamente, essa pessoa não seria a minha amiga, essa pessoa não gostaria de estar comigo. E a relação ao dinheiro é a mesma coisa. Eu costumo falar que o dinheiro é mais psicológico do que o financeiro. A forma como você lidar com ele ali vai informar muito como é que você vai ser ali tanto na sua empresa como a gente educa nossos filhos, né? Como a gente mostra para eles. Começa na infância, tudo começa na infância. E você também, às vezes, tem que entender as nuances, né? O meu filho, para reduzir o lanche dele, que eu entregava ficha para ele, eu dou o dinheiro. Porque eu dou o dinheiro e eu sei que ele nem vai lanchar, porque ele quer guardar o dinheiro. Se eu der a ficha, ele quer comer 2, 3 salgados, enfim, vai engordar, etc. Então, assim, eu entendi que ele gosta muito de dinheiro, né, assim como eu, e ele guarda muito dinheiro. Ele foi para a gincana agora sábado, e aí eu dei um valor para ele, e ele voltou rápido da gincana e disse assim, mamãe, só comprei uma água que estava muito caro, que era R$5, e comprei um chicletinho que eu lembrei quando o meu avô me dava. Ele disse, você não lanchou? Ele disse, não. Se eu tivesse dado a ficha, ele tinha lanchado. Mas aí ele guardou o dinheiro, né? E aí está em processo de dieta, enfim. É tudo que a gente vai entendendo ali, né, dentro do seu seio familiar, para gerar uma cultura de que você precisa realmente economizar, certo? Mas assim, galera, para quem está no empreendedorismo, para uma rosa, existem milhões de espinhos que a gente não conta. Não conta, né? Eu já cheguei em reunião para fazer grande palestra com, assim, 7, 8 grandes empreendedores e uma mensagem no meu celular chegar dizendo que a conta da água lá de casa estava sendo cortada. Entendeu? Então, assim, foi muito difícil. Não foi fácil. E não é. Sabe por quê? Porque, assim, tudo que a gente tem, a gente vai investir, né? Por exemplo, terreno, carro, apartamento, tudo que eu tinha, eu vendi e investi. A minha mãe, quando eu me separei, fui morar lá, ela dizia assim, minha filha, cadê seu apartamento? Eu dizia, tá lá. Tá lá, mãe, meu apartamento tá lá. E eu nunca disse para ela que eu já tinha vendido, já tinha investido numa empresa. Entendeu? Porque se eu dissesse, ela não ia entender.
porque ela não teve a cultura que eu estou dando para o meu filho e que eu aprendi na vida, aos trancos e barrancos. Então, toda vez eu falo, cadê esse apartamento? Está lá, né? E muito tempo depois foi que eu disse, mãe, está lá, o apartamento sempre esteve lá, mas já não é meu. Eu omiti, né? Eu omiti porque ela não ia entender. Enfim, não são flores. Você sempre quer mais e mais e mais, né? Nesse mundo de empreendedorismo. Como eu digo para vocês, eu fico olhando o celular, os clientes vão dando dicas, eu disse, poxa, eu preciso economizar esse mês, porque eu preciso investir nessa tecnologia, eu preciso botar uma novo, eu preciso comprar uma. Então, enfim. Mas isso movimenta muito. Porque você não fica na mesmice e você sempre vai construindo um negócio melhor, né? Não vai ficando, deixando para trás, como algumas empresas que fecharam as portas porque eles não fizeram inovação. Jane, agora voltando aqui de novo para a parte da sua empresa, né? Com quanto tempo assim você já está com a empresa realmente em andamento? Já está ali com, não vou dizer lucro, né? Eu vou dizer que ele está rendendo. Foi algo que você construiu ali do zero, acredito eu. Uhum. Como que surgiu essa ideia? Por que você resolveu criar a empresa seguindo esse ramo que você está seguindo hoje em dia, que no caso é inteligência artificial, não é isso? Sim. Por que você resolveu usar a inteligência artificial para poder criar essa empresa? E como é que ela está te ajudando hoje em dia? O que ela está trazendo de benefício para a empresa e para a sua vida pessoal também? Eu comecei no empreendedorismo digital em 2017, vai fazer 10 anos, né? E aí a gente monta um negócio pensando nos negócios da frente. Eu entregava mala em casa, comecei sem nem centavo, porque eu ainda era funcionária e trabalhava de madrugada, horário de almoço, final de semana feriado, para botar o negócio para funcionar. É uma história muito longa e o negócio vem se modificando, né? E eu senti muita necessidade no ano passado, quando eu estava fazendo um estudo de mercado, em desenvolver educação com a inteligência artificial. Educação sempre focada no atendimento e nas vendas, que é a área que eu venho de varejo, atacado e distribuição. E a inteligência artificial favorece e sempre favoreceu todos os negócios que eu venho fazendo de 2023, né? Atende abril em 2023, o CNPJ atende, porque hoje tem outros CNPJs, outros negócios. E desde 2023 para cá que eu venho trabalhando com Atende com inteligência artificial. Esse projeto que a gente ganhou por último desse edital, que é o Mulher Atende, é a menina dos olhos de ouro, literalmente a menina, porque assim, eu tenho 46 anos e até 50 eu tenho uma meta muito ousada de vida. E graças a Deus eu estou conseguindo cumpri-la. E aos trancos e barrancos eu estou conseguindo cumpri-la. O projeto Mulher Atende, ele está iniciando, não tem lucro ainda, a gente ainda está validando o mercado, né? Para isso que chegou essa grana, está fazendo sentido. A Atende, eu já tenho, já atingi o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é mostrar os custos e os lucros, se eles estão equilibrados ali. Quando atinge é uma glória, porque você nem deve nem tem, mas você sabe que o negócio a partir dali vai. E tem uma máxima para as startups, que depois de 10 anos que você está, né, você já aprendeu tanto, já pegou tanta pancada, que você cresce. Eu estou pertinho desses 10 anos e eu espero que vai vir assim, um grande boom realmente no negócio. Ontem eu estava em prantos, assim, cheguei aqui agoniada, com muita vontade de chorar, a tecnologia parou tudo, os clientes todos reclamando, porque houve atualização no WhatsApp, enfim, todo dia é um desafio para a gente que empreende no digital. Mas é tão bom. Chega um desafio desse tamanho, mas aí você já começa a visualizar outras oportunidades, já vem fazer um curso desse, que a gente já consegue aprender tanta coisa legal que você fica assim besta, né? Hoje, todo santo dia, eu recebo a lista dos 10 maiores editais
nacionais, né, de acordo com o que o professor ensinou para a gente, e ali eu já fico catalogando qual é o edital que é para o social, né, e voltando à história de ser mulher e de ter 46 anos já, eu tinha um propósito com 45 anos montar um projeto social para ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade, né, e aliando e juntando com o meu negócio, eu vou levar a inteligência artificial para essas mulheres que não têm acesso à digitalização, para elas serem treinadas, acompanhadas e colocadas no mercado de trabalho. É muito triste entender e ver que tantas mulheres com tantos potenciais estão presas por alguma situação psicológica que não as deixam sair daquele mundo que elas acham que vai ser o mundo dela pro resto da vida. E essa é a minha grande missão social agora, né? Levar para essas mulheres essa capacitação e essa capacidade de inseri-las no mercado de trabalho. E mais do que isso, e com o poder da inteligência artificial, acompanhar essa jornada dela de trabalho para fortalecer mais ainda, né? Além de informar para o mercado que nós temos uma mulher capacitada e treinada para ser atendente e vendedora digital, colocá-las no mercado de trabalho e ainda acompanhá-las, para elas não se sentirem só nessa jornada. E esse era um sonho que foi realidade através de muito suor, através de 2 anos de estudo, preencher edital, chorar, ficar pensando dias que o resultado vai sair amanhã o resultado. Eu nem dormia. Meu Deus, será que eu vou passar? Será que eu vou passar? Eu estou em outra tensão. Eu cheguei a dizer que estava fazendo um pitch em inglês, meu inglês ainda está fraco, né? Estou cansada e já estou na ansiedade. Cadê o dia do resultado do edital? Então, assim, a gente fica sempre buscando melhorar. Mas mais do que melhorar agora a minha vida e o meu negócio, eu estou focada em melhorar a vida de outras pessoas, porque eu já cheguei, para mim já está ok essa fase de poder ajudar as pessoas, porque a gente só pode ajudar as pessoas quando a gente já está com o pé no chão, né? Não adianta aquele memezinho eu vejo sempre tem um da bonequinha que está assim, tremendo o olho, né, com o cabelo todo bagunçado e assim, eu estou aqui para te ajudar. Às vezes você não conta, eu vi uma máquina de lavar, toda quebrada, a bicha balançando aqui, ó. Se precisar de mim, amiga, eu tô aqui, né? Mas psicologicamente falando, nem ela tá lá e nem a amiga tá lá, e você acaba não conseguindo. Então, assim, enquanto minha máquina, a minha bonequinha tava com aqueles cabelos daquele jeito, eu disse pra mim, eu não vou conseguir ajudar tantas pessoas como eu posso. Eu também tenho parecido com isso aí. Só quem lê a Bíblia é quem vai entender. Um homem, tipo assim, um espelho assim no outro, né? E o outro com o olho aberto para ele tirar um sistema. Ô, Jane, agora falando novamente sobre o empreendedorismo digital, né? O que você espera daqui a alguns anos relacionado a isso? O que você espera de melhoria? O que você espera que aconteça nesse ramo? E principalmente, eu quero que você nos dê uma dica, né, para as pessoas que estão querendo começar nesse ramo agora, que não tem ideia de por onde começar. O que ele deve fazer, né? Qual o caminho que ele deve seguir? Só te adiantando, você fez alguma faculdade, algum estudo, algo do tipo, para poder começar a entrar nessa área que você está atualmente ou não? Eu entrei com a cara e com a coragem e fui me capacitando, estou me capacitando ao longo da jornada. Para cada negócio para cada negócio que eu vou montando, para cada edital que vai surgindo, para cada novo desafio, eu vou estudando focado em fazer aquele momento dar certo. Então, assim, eu estou estudando IA, eu só estudo agora IA para negócios e para empresas. Teve um tempo que eu estudava, e agora eu estou fazendo pós-graduação em inteligência artificial para educação. Por quê? Porque eu estou focado na educação para as mulheres empreendedoras, mas sempre agora utilizando a IA. Se a gente for, e aí eu já digo por conta da minha idade, né, galera? Que vocês são mais novos aí. Se a gente for parar para estudar
e depois de empreender ou fazer alguma coisa, a gente perde muito tempo. Se eu for esperar o melhor tempo para fazer alguma coisa, aquele melhor tempo, na minha visão, no que eu tenho em mim, o melhor tempo é quando eu estou apanhando, aprendendo e fazendo, apanhando, aprendendo e fazendo, né? E a minha dica é o seguinte: não espere nada na vida de você. Façam acontecer. Eu estou com uma ideia aqui hoje. Cara, por onde é que eu começo? Né? Eu já fiz palestras, eu já dei cursos. E o tema era, eu eu capacitei muitas pessoas, e o tema era, eu quero empreender e não sei em quê. Certo? Então, assim, cara, e isso há muito tempo atrás não tinha nem inteligência artificial. Se fosse hoje, bicho, eu quero empreender, vai lá, usa as técnicas que o professor falou, né? Quais são os maiores negócios inovadores no Brasil e no mundo, o que está acontecendo, como é que eu posso adaptar para a minha região, dentro da minha região, como é que está esse mercado, começa a pesquisar até você se identificar. Outra coisa, a identificação com o modelo de negócio e o mercado faz muito sentido. Eu tenho um projeto agora chamado Atende Doctor, mas eu não tenho expertise na área de saúde. Eu estou estudando e apanhando todo dia agora com um sócio. Por quê? Porque eu quero aprender uma outra área. Mas eu já estou nesse tempo de aprender outra área. Mas lá atrás, eu só fui fazer o que eu tinha expertise e o que eu estava conhecendo e o que eu vivia. Então, assim, de nada, às vezes você está com tudo, a faca e o queijo na mão, né? Tem um problema local que você consegue resolver, né? Vamos supor, problema do lixo de Teresina, né? Você vê todo dia ali. Cara, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu tenho fit com o negócio, eu já estudei lá atrás tecnologia ambiental, enfim. Mas assim, eu sou psicóloga de formação, eu sou engenheira e analista de prompt de IA, eu estou fazendo agora pós, fiz pós-graduação, no tempo que eu fazia psicologia, psicologia pediátrica. Eu já rodei, fiz tecnólogo em gestão ambiental, lá no antigo Cefet. Então, assim, tudo que eu queria fazer, eu fazia e ia estudar. Eu faço e vou estudar, eu faço e vou estudar. Hoje eu já consigo ter uma bagagem, uma visão um pouco mais diferente. Já dá para me respirar um pouquinho mais. Mas eu nunca foi disso. Para vocês terem uma ideia, e eu sempre trabalhei no comércio. E era em shopping, era 15 dias viajando, e era um mês em Teresina e 15 dias viajando entre São Paulo e Rio de Janeiro, nas indústrias, voltava. Minha vida foi muito conturbada em relação a tempo. Por quê? Porque cada centímetro do meu tempo eu botava uma coisa para fazer. O meu marido hoje tem raiva quando ele olha a minha agenda e ele diz assim, Jane, como é que tu vai conseguir atender isso? Eu disse assim, mas para que eu vou deixar um intervalo de 30 minutos? Em 30 minutos eu posso fechar esse cliente, eu posso conseguir X reais aqui. Não tem motivo da gente, na idade que a gente está aqui, né, com as oportunidades que a gente tem, com o conteúdo que foi colocado para a gente, que a gente não pegue todos os momentos disponíveis. Gente, todos os momentos disponíveis. Se você disser assim, Jane, você tem tempo, eu tenho tempo para tudo. Faz sentido para mim, eu vou a qualquer lugar toda hora. Qualquer lugar toda hora. Não tem desculpa, a gente faz o tempo da gente. E todo o tempo, galera, só botar na cabeça assim, você estava falando de investimento, você faz isso, né? Eu comecei a olhar contigo, eu disse assim, vou já começar a conhecer esse mercado para mim investir em algo que não seja tecnologia, né? Porque é tão volátil que a gente investe 500 mil amanhã. Pois é, até lá também tem tecnologia. Mas sem tecnologia mesmo. Então assim, ó, galera,
faça um condicionamento da mente de vocês, mas é diário, diário, diário. Quanto é que eu vou ganhar em 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos do meu dia? O que eu vou conseguir ganhar? O que eu vou conseguir ganhar? Eu perguntei para o menino, vocês estão em dedicação exclusiva? Ele, não, a partir de 4h30 da tarde a gente está... Cara, depois de 4h30 da tarde, o mundo começa e vocês podem monetizar muito, muito mais do que vocês recebem naquele trabalho fixo de vocês ali, né? Enfim, e agora eu vou passar a bola para ti, eu quero que tu me fale da tua experiência, né? Desse empreendedorismo extra, o teu empreendedorismo, o teu intraempreendedorismo, que é lá na... Eu só quero dizer polícia, lá no Exército, né? Ah, sim. Quando terminou o ensino médio ali, eu sabia que já não ia para a faculdade. Eu queria muito a federal, só que eu fiz o Enem e não consegui. Aí eu, pronto, no meu tempo lá só tinha duas coisas. Ou era Vicstar naquele tempo, né? Ou era Exército. E aí no tempo eu quis ir para o Exército, mas a minha vontade não era de permanecer muito tempo hoje não, porque eu sempre fui focado em empreender, né? A minha família já empreendia com várias coisas, meu irmão também já empreende, e eu sempre vi ali, no cotidiano ali, essa vontade de sempre empreender, de procurar oportunidades ali onde as pessoas não conseguem enxergar. E como eu te falei no início que a infância é o que vai moldar a maioria dos seus comportamentos quando você fica adulto, tirando de experiência minha mesmo, porque eu sei como é que foi lidar com dinheiro na infância. Por exemplo, quando eu estudava até meio-dia, aí de meio-dia à tarde eu ia trabalhar com meu pai e ganhava, acho que R$30 naquele tempo. De meio-dia até umas 6 horas ali. E aí era sofrido pra caramba. Até hoje assim, eu fico naquela de gastar R$30. Pô, isso aqui antigamente era quase um dia de expediente meu. E aí eu sempre fui naquela de... aquela pessoa bem-sucedida não é a pessoa que ganha muito dinheiro, é a pessoa que gasta menos. Porque é aquela ideia, se você ganha 100 mil e você tem dívidas de 150, já não compensa mais. Mas eu... Começando, assim eu posso te falar, um salário mínimo já dá para a pessoa investir. E eu sei que parece impossível um cenário atual que o Brasil vive hoje, com um salário de 1.518, mas quando eu comecei bem abaixo disso a investir. E sempre eu fui poupando, sempre eu fui investindo, e aí quando eu conheci juros compostos, e aí foi crescendo cada vez mais. E aí chega um momento que o dinheiro que fica lucrando ali no juro composto já é o mesmo valor que quando você começou a investir. E quando eu entendi a ideia de que o dinheiro pode trabalhar por você, e aí clareia muitas coisas da sua vida. Você fica até pensando, cara, por que tem pessoas ainda que se sujeitam ao CLT? Porque só ao CLT, não falando exatamente do CLT como uma coisa ruim, mas só ao CLT, você acabou de falar que a partir de 5 horas, todos nós já não somos mais CLT, você pode investir no seu sonho ali. E aí com isso eu sempre fui atrás de oportunidade. E a que a gente conversou ali, a minha última oportunidade foi um leilão judicial de um terreno em Timon, onde a pessoa perdeu ele para a justiça no valor de 80, e quando foi para leilão, o terreno, ele foi para leilão com 80, só que como não teve o primeiro arrematação, pela Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, o leilão é iniciado o segundo leilão com 50% de desconto. E aí foi quando eu fui o único que deu o lance lá no terreno por 50% de desconto. Ou seja, só aí eu já dobrei o dinheiro, porque a avaliação do terreno eu cumpria 50% abaixo. E com isso a ideia de sempre ficar vendo oportunidade em tudo que você vê. Com certeza você tem habilidades de fazer alguma coisa ali que possa monetizar. Com certeza a família tua, você pode enxergar oportunidade. Quando você abre seus olhos para ver esse mundo, você começa a enxergar oportunidade em tudo que vê pela frente. E sempre aquela coisa, para minha família eu sou uma pessoa que
mão fechada, uma pessoa que exclui a vaidade, porque eu em si, eu odeio essa ideia de vaidade. Acho que não leva ninguém a lugar nenhum, eu não preciso provar para o outro quem eu sou. Eu não quero que as pessoas me vejam como algo elevado lá em cima, até porque é para isso que se usa a vaidade hoje em dia, né? Para você passar para outra pessoa ali. Eu me esquivo disso, eu prefiro viver a minha vida tranquila ali, sabendo que vai ser uma vida financeira tranquila. Eu venho de uma coisa que marcou muito a minha vida, foi a separação dos meus pais. E minha mãe sempre chorava quando informava que... Sempre chorava à noite. Eu perguntava para ela: mãe, a senhora chorava com saudade do pai? Porque vocês tinham acabado de separar? Ela falou: não, Rony, eu não chorava com saudade do pai. Eu chorava porque eu não sabia o que eu ia dar para vocês comer no outro dia. E a partir disso, daquilo ali, eu comecei a respeitar meu dinheiro. Eu lembro bem exatamente o dia que eu comecei a respeitar e trabalhar em cima disso. Foi no dia 1º de março de 2020. De lá para cá, tudo mudou na minha vida. Muito bom. Massa. Pois não, pode falar. Imobiliária não existe imobiliária. Não. Não, com o cenário atual do Brasil não está valendo a pena investir em ações. Por mais que elas estejam baixas, a gente não sabe qual vai ser o futuro delas daqui. Juros compostos. A diferença? O que é os juros compostos? Não, o real você investe ele através. Aí quando você investe, vamos supor, a taxa Selic hoje está em torno de 15,75, se eu não me engano, na última atualização dela. E quando você investe, por exemplo, a gente vai investir R$1.000. Ou seja, daqui a um ano vai ter R$1.150,75. Daqui a um ano, a taxa Selic ela é uma taxa que o banco vai te pagar ali anualmente. E aí, vamos supor, eu investo... Isso, aí vamos supor, eu investo R$1.000 hoje, o próximo ano vai ter R$1.150,75. Aí, a partir disso, vai começar a render em cima desse dinheiro, ou seja, é rendimento em cima de rendimento. Isso, é o famoso... Isso, é o famoso bola de neve que as pessoas falam, né? Aí depois fica algo que você não consegue mais controlar. É muito interessante essa parte. Pronto. Aí o senhor falou de fundos imobiliários. Não, nunca investi em fundos imobiliários, eu não conheço nada do ramo. Já investi em ações? Sim. Não, isso foi uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade de fazer o curso de licitações, e quando você estuda licitações, dentro engloba várias áreas, que uma delas é leilão. As licitações tem pregão, tem leilão, tem concurso, tem dispensa de pregão, tem várias modalidades. E uma delas, a que eu quis me especificar, foi leilão, onde teve essa oportunidade que eu tive êxito nela. Sim. Jane, só para finalizar agora, fala qual o nome da sua empresa que você está atualmente. A empresa é Atende. Você quer divulgar ela, o fazer projeto alguma é coisa? Mulher Atende, né? A minha empresa, hoje nós desenvolvemos soluções de inteligência artificial para criar colaboradores digitais para as empresas, e esse relacionamento tudo é feito através do WhatsApp, né? Que é a maior plataforma de comunicação do Brasil e que dá acesso, né? A inovação, ela só tem um grande potencial se ela dá acesso. E você levar esse acesso através de uma plataforma simples, no caso aí do projeto Mulher Atende, que é o WhatsApp,
fez todo sentido para que a gente conseguisse fazer com que o projeto fosse para frente. Então, a minha empresa é Atende, o nome do projeto é Mulher Atende. Eu tenho outros negócios, outras empresas, mas que eu não apareço. Que foram desses investimentos aí, das coisas que eu fui guardando, né? Uns deram certo, outros não deram, e aí uma hora vai dar, né? Deus é que sabe de tudo. Eu só quero deixar aqui, gente, um agradecimento ao professor, né? A oportunidade que a gente teve esses dias, que faz tanto sentido essa conexão presencial no mundo 100% digital que a gente vive, né? Hoje eu estou me limitando a não mais estudar só através de EAD, porque eu não tenho essa proximidade com pessoas. O quão rico foi esses encontros e esses dias da gente aqui, né? Eu tenho um exemplo muito clássico do como a gente pode ter gratidão de cada momento que a gente vive. Eu trouxe uma empresa, chegou para mim e disse assim: Jane, quando eu trabalhava lá no Grupo Barroso, eu vou mandar um técnico para fazer um curso para as meninas do setor de cama, mesa e banho, aprender a dobrar lençol, toalha, essas coisas. Beleza. Aí veio um técnico lá, não sei das quantas, formado não sei o quê, nananana, e fomos para o hotel 5 estrelas ali na Frei Serafim, Metropolitan. E aí o pessoal saiu de lá no outro dia, e aí eu pegava o feedback para fortalecer mais ainda o conhecimento das colaboradoras. E aí, pessoal, como é que foi? Tudo tinha aquele encontro rápido. Eu disse assim: Ave Maria, que a gente não aprendeu nada. E o cara veio aqui ensinar tudo, a gente tá aí tudo arrumado, não sei o quê. Quando eu saio, traz outras pessoas do que a gente não sabe. Aí eu disse assim: quantos de vocês tinham pisado dentro de um hotel 5 estrelas? Quantos de vocês já estiveram de frente a um buffet altamente estruturado que vocês foram servidos por garçons, né? Então, assim, tudo que a gente vê na vida, as oportunidades que a gente tem, mesmo que às vezes você não veja ali tanto sentido, procure algo que sempre você vai aprender alguma coisa e vai ter sentido. Então, assim, eu consegui calar a boca da equipe, né? Porque ninguém tinha nunca pisado no hotel 5 estrelas. Então, assim, aquela experiência para você é um grande aprendizado. Você já sabe como servir, até para você oferecer um café da manhã para o seu esposo, você já sabe como dispor as peças, porque vocês foram servidos no hotel 5 estrelas. Então, assim, nós fomos servidos aqui no hotel 5 estrelas, um ambiente, um professor, né, uma didática muito legal que trouxe para a gente mais do que o conhecimento prático e técnico da inteligência artificial, mas sempre com o quê? Do dia a dia, da vivência do professor, né? Falou de futebol, falou de onde eu comprei os aparelhos, e assim, do fundo do meu coração, professor, a gratidão pelo perfil espetacular de pessoa que você é, de compartilhar. A gente que está nesse mundo, às vezes as pessoas ficam com medo de compartilhar conhecimentos para que as pessoas não saibam mais do que você. E isso dói na alma, porque isso soa egoísmo, né? E o professor não tem esse papel. Muito obrigada, professor. Perfeito. Então, pessoal, agora eu vou dar para encerrado o nosso episódio aqui. Você que acompanhou até o final, eu agradeço bastante. Nós somos o Business Cast, esse podcast voltado para o lado do empreendedorismo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí no vídeo. E é isso. Muito obrigado pela sua participação, né? Mais uma vez. E até a próxima.